E aí, gente, como vocês podem perceber, eu não estou sentado num sofá como nos últimos 3 vídeos, porque meu pai mudou o sofá de lugar e colocou o sofá num lugar que fica ruim de gravar. Sendo assim, eu voltei pro quintal e agora eu estou sentado numa cadeira velha de plástico apoiada por alguns livros didáticos inúteis que meu pai não quer jogar fora. Ó, diga um oi pra cadeira de plástico, né? Como vocês podem ver, tem um monte de tralha ali, uma lata de tinta. E desse lado também tem outra lata de tinta, uma garrafa velha com um copo. Aí deixa eu ver o que mais. Ó, tem livro de história aqui, tem livro... Esse aqui eu não sei do que é. Livro de física. Ó, tem uma revistinha do Ponto Frio também. Eu geralmente demoro um pouco pra colocar vídeos no meu canal, porque eu não tenho muito tempo. Na época que eu tava de férias eu coloquei bastante vídeos, porque obviamente eu tava de férias, então eu tinha tempo e tinha disposição. Mas depois que eu voltei de férias eu não tinha tanto tempo. A verdade é que eu também tava com preguiça de colocar. Fica aí. Mas aí eu fiquei sabendo que o Chris do EXO tinha lançado um processo contra a SM Entertainment, devido às condições do contrato dele ou algo do tipo. Aí eu falei, como a SM é filha da puta, né? Desde que o DBSK processou a SM por não pagá-los o tanto quanto eles mereciam devido às atividades exaustivas deles, nós percebemos que a SM não era aquela coisa linda e perfeita que só produzia grupos sorridentes e felizes, e que a coisa era um pouquinho mais embaixo. Rolaram notícias de que o DBSK recebia apenas 5% do lucro total de tudo que eles faziam, entre shows, venda de CDs, os MVs deles, os comerciais, filmes, doramas e etc e tal. E esses 5% eles tinham que dividir entre si, e eles eram 5 integrantes, então ficava 1% para cada. Enquanto isso, a empresa deles, a SM Entertainment, ficava com os outros 95% de lucro. Quer dizer, é uma coisa extremamente abusiva. A verdade é que a gente fica vendo eles todos bem vestidos, aparecendo em sessões de fotos, os fãs correndo atrás deles, a gente fala, nossa, que luxo, quando na verdade eles são tão fodidos quanto a gente. Porque a gente não tem dinheiro, mas pelo menos a gente pode ficar no computador, a gente pode ficar comendo besteira, mas nem isso eles podem. E foi nessa que a máscara da SM Entertainment caiu legal pra todo mundo. No processo contra o DBSK, a SM convocou o Girl Generation pra depor contra os caras do DBSK, os 3 integrantes que processaram a agência, no tribunal. Quer dizer, eles eram amigos, porque na verdade, na época eram os grupos mais famosos da SM. Eles sempre conviviam uns com os outros, eram amigos provavelmente desde a época de trainees, e de repente a SM meio que obrigou o Girl Generation a depor contra os próprios amigos num tribunal. Afinal de contas, elas não podiam falar não. A agência mandava nelas, e ainda manda. Imagina como deve ser chato você conviver com aquela pessoa por anos. Eu não duvido nada que na época em que os dois grupos estavam na mesma agência juntos, né? Eles não eram amigos. De repente você se vê obrigado a depor contra o seu amigo num tribunal. E desde esse processo nós nunca mais vimos os caras do J.I.J. se apresentando na TV. Aí dizem que a SM usou da grande influência que ela tem pra proibir que as emissoras passassem o J.I.J. na programação deles. Como que isso pode ter acontecido? A SM falou assim, olha, se vocês passarem J.I.J. aí, eu não vou autorizar a vinda do Girl Generation pro programa de vocês. Girl Generation, gente, é um dos grupos mais famosos da Coreia, então vamos supor, se elas vão num programa, dão bastante ibope pra aquele programa. Se elas não vão naquele programa, não tem o ibope que eles conseguiriam com a vinda delas. Sendo assim, eles preferem obedecer o que a SM impôs, do que perder o Ibope. Afinal de contas, Ibope é dinheiro. E agora tem o Chris do EXO, que também tá processando a SM pelas condições de trabalho, e é aquela velha cagada de sempre. A SM vai, diz que o Chris tá louco, começa a usar os integrantes do próprio grupo pra atacar o Chris. Afinal de contas, todo mundo sabe que esses ataques pessoais dos integrantes do grupo do EXO com relação ao Chris é coisa da SM. Nenhum deles tem a voz ali pra falar o que pensa, de fato, sobre o assunto. Até porque eu acredito que todos eles têm o mesmo contrato do Chris, com algumas diferenças uns dos outros, mas no final das contas, a SM abusa e abusa na cara dura. Isso não é novidade pra ninguém. Aí um dos integrantes do EXO, numa entrevista, falou assim que todos os integrantes tiveram uma longa conversa sobre o que estava acontecendo e concluíram que o Chris era um irresponsável e que não entendiam o porquê dele estar processando a SM Entertainment. Tô falando que começou a mesma história? E aí esse processo ainda tá rolando, ninguém sabe como é que vai acabar, embora nós tenhamos uma ideia de como vai acabar. Só que assim,
tudo isso que tem acontecido, DBSK, aí outros integrantes, por exemplo, a Crystal do FX, a própria Ryo Yeon do Girl Generation, admitindo que já haviam se arrependido de ter entrado na SM, mas agora essa história do Chris do EXO, só me faz perceber que a SM é burra pra cacete. Só da SM anunciar que vai lançar um novo grupo, todo mundo já fica fervendo de curiosidade, de empolgação, porque a SM, no final das contas, é uma das agências mais famosas da Coreia, uma das agências de entretenimento mais ativas do mundo. Sendo assim, dá pra você valorizar um pouquinho melhor os grandes astros que você tem. A gente nunca sabe se um grupo vai fazer sucesso logo de cara, se vai demorar um pouco pra fazer sucesso, se não vai, se vai flopar, se não vai, mas com a SM geralmente isso não acontece. Por quê? Porque ela produz grupos ótimos, entendeu? O grupo que é dito como mais flop da SM, que é o FX, é um dos grupos que mais vende CDs no mundo. Agora imagina, por exemplo, um Girl Generation, um EXO, que são mega grupos da SM, mega grupos do K-pop. Eles fazem muito sucesso, trazem muito lucro. Custa dividir um pouco mais desse lucro com os artistas, afinal de contas, se não fosse por esses artistas, a SM não lucraria tanto? Tudo bem, a SM investe muito neles. Afinal de contas, se é um grupo famoso que vai lançar um MV, tá todo mundo esperando que seja o MV. Então não dá pra SM fazer uma bosta. Então ela gasta mesmo, gasta com figurino, gasta com preparador vocal, gasta com dançarinos, gasta com coreógrafo, gasta com locação. É muito dinheiro que eles gastam pra fazer um material de qualidade e superar as expectativas do público. Só que isso não significa que eles precisam ficar com o lucro todo pra eles. E nessa brincadeira do Chris ter anunciado que ia processar a SM pelas condições de trabalho, as ações da SM caíram. O que são as ações da SM? São as pessoas que investem na SM, que é uma agência muito famosa que lucra muito. Se a pessoa investe e a agência lucra, essas pessoas que estão investindo também lucram. Se a imagem da empresa fica manchada, a empresa deixa de lucrar. Sendo assim, os investidores deixam de investir, ou seja, é menos dinheiro para a SM também. O mesmo aconteceu quando o DBSK anunciou esse processo, as ações da SM caíram, e parece que a SM não se tocou e tá esperando uma bosta maior acontecer, a ponto de fazer um rombo, a ponto de acabar e de quebrar a SM, para eles se tocarem de que precisam valorizar um pouco mais os artistas que estão lá. Mas por que todo esse abuso acontece? Vamos imaginar o seguinte, nós que estamos aqui no Brasil, quando ouvimos uma música deles, quando nós assistimos uma apresentação ao vivo deles no YouTube, quando nós vemos um clipe deles, nós já ficamos com vontade de ser como eles, de sermos K-idols também. Imagina o pessoal que tá lá na Coreia bem mais perto deles do que a gente. Como não deve ser. Lá tem um Cube Café da vida, né? Então quem vai lá, vira e mexe e vê os caras da Cube Entertainment passando, indo e voltando. Você tem muito mais contato com aquele seu idol do que nós temos, então eles têm muito mais vontade do que a gente. Nisso vem aquela coisa do desespero. E aí o cara vai fazer um teste na SM, por exemplo, que obviamente é a maior agência de entretenimento da Coreia. E aí ele passa, ele vai ficar tão feliz que ele vai querer morrer, ele não vai estar prestando atenção se o contrato é abusivo ou não. E a agência sabe disso, por isso que vai colocar um contrato abusivo, entendeu? Mas só depois que ele assinou, só depois que ele percebeu as dificuldades, que ele vai e se toca da merda que ele fez. Ai meu Deus, eu tô na SM, eu não acredito, meu Deus do céu. E aí é aquela velha história da indústria do K-pop tentando passar uma imagem que não condiz à realidade. Porque todos nós sabemos que os K-idols não são tão sadios, tão alegres, tão bem-sucedidos, tão realizados quanto tentam parecer. Nós sabemos que eles passam por plásticas sem querer passar, nós sabemos que eles passam por dietas sem querer passar, sabemos que eles dormem pouco e ensaiam muito. Não vou falar que é assim com todos, né? Nós temos exemplos de caras que são muito bem sucedidos no que fazem e gostam muito do que fazem, mas comparado ao número de K-idols, comparado ao número de trainees, comparado ao número de grupos dentro do K-pop, o número de pessoas bem sucedidas e valorizadas nesse ramo é muito inferior. Só que no fim das contas a gente vai ter que admitir um negócio que pode até não ser tão agradável. Por mais que a SM faça isso, por menos que nós gostemos que a SM faça isso, afinal de contas, se nós gostamos dos nossos idols, não queremos que a SM os maltrate e queremos tudo de bom pra eles, a SM não vai mudar, ela vai continuar fazendo o que faz e nós vamos continuar dando ibope pra ela, aguardando com ansiedade quando eles anunciarem
o comeback de um dos nossos grupos favoritos, seja lá SHINee, seja lá Girl Generation, seja lá o próprio EXO. Vamos continuar ansiosos quando eles anunciarem a estreia de um grupo novo. E a SM é dura na queda. Esses casos de escândalos nos quais ela se mete não são os primeiros, não serão os últimos, e ainda é capaz de ela ter uma ideia para encobrir ainda mais o que acontece nos bastidores. Concluindo, a SM é uma filha da puta, eu não tenho esperanças de que ela vá deixar de ser uma, por vários motivos, entre eles o fato de eles não valorizarem as garotas do FX, e isso me revolta. E fim.